A paz, queridos irmãos, hoje mais uma vez, por intermédio do Espírito Santo, viemos trazer uma palavra que vai ensinar, uma palavra que vai exortar acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo. Viemos mais uma vez para dizer que sem santidade ninguém vai conhecer a Deus, que se não nos redimirmos dos nossos pecados e termos uma vida com Deus, não conheceremos a face do Senhor, irmãos. Todos nós sabemos que o Senhor pede santidade, qual sem essa ninguém vai conhecer a glória do Senhor. Em primeiro lugar, eu não estou aqui para que ninguém venha acreditar em mim, para que ninguém venha se sentir satisfeito com a pregação, porque eu estou aqui para pregar a santidade, estou aqui para pregar a palavra como ela ensina, como ela deve ser pregada. Eu não estou aqui para agradar o coração de nenhum de vocês, Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E maldito seja eu no dia que eu falar alguma coisa que não seja da vontade do Senhor. Porque todos os momentos eu oro para que sobre a minha língua não estejam os laços de Satanás, para que na minha mente, para que no meu coração não possam existir os laços do diabo. Eu tenho falado aqui no canal que é vontade do Senhor. Nada aqui está sendo falado que não seja da vontade de Deus. E hoje eu estava meditando na Bíblia, então me deu uma vontade tão grande, um desejo tão poderoso de pregar o livro de Efésios. Me deu uma vontade de pregar Efésios 6, no versículo 10, porque eu ando percebemos, né? Nós percebemos que as pessoas estão se afastando de Deus por causa da prostituição, que as pessoas estão se afastando de Deus por causa das iniquidades da carne. As pessoas não conseguem mais ter uma vida santa como o Senhor pede. As pessoas não conseguem mais ter uma vida debaixo do ensinamento de Deus como o Senhor tem nos ensinado. As pessoas se deixam relevar pelos desejos da carne. Elas se deixam relevar pelas vontades que são passageiras. Porque Satanás, ele é estatuto. Satanás nos proporciona desejos praticamente impossível de não aceitarmos. Mas só aceitamos esses desejos de Satanás se não estivermos revestidos do escudo, da armadura que Deus mandou com que nós revestirmos. Então é muito bem claro que vocês venham saber que se não estivermos revestidos da armadura de Deus, certamente cairemos nas estatutas ciladas de Satanás. Mas as pessoas, por não conhecer o Evangelho, por não ter interesse em conhecer da Bíblia, elas estão caindo nas estatutas ciladas do diabo. Porque elas não têm mais o interesse de ler a Bíblia, elas não têm mais o interesse de conhecer a vontade de Deus, elas não têm mais o interesse de receber a palavra que vai levar elas ao arrependimento dos pecados. Hoje as pessoas, os poucos que ainda vão na igreja, estão buscando por prosperidade, estão buscando por riqueza, estão buscando por cobiças, estão cobiçando coisas, mas a Bíblia mesmo diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas não querem saber de se redimir para receber o Espírito Santo, eles não querem saber de se redimir para serem perdoados dos pecados, mas eles querem buscar a Deus a fim de bênção. Eles proporcionam para Deus algo em troca do arrependimento deles, que seriam bênçãos, mas Deus não se pode ser comprado por ninguém. Deus se pode ser comprado. Deus, ele pede santidade em todos os versículos, quais todos os capítulos, diversos capítulos da Bíblia, o Senhor pede santidade. O Senhor pede o arrependimento, o Senhor pede retidão diante dos olhos deles, mas as pessoas não querem ser retos diante dos olhos do Senhor. As pessoas estão fazendo a vontade do mundo, a vontade da carne, elas estão fazendo a vontade de tudo e de todos, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Irmãos, realmente não é fácil suportar os desejos da carne, não é fácil. Mas se está difícil para você, é porque você está buscando pouco.
Você está orando pouco, você está jejuando pouco. Se está difícil para você é porque você não está fazendo de Deus a tua fortaleza. No dia que você fizer da palavra de Deus a tua fortaleza, no dia que você fizer da palavra de Deus a tua espada, então você vai destruir, você vai apagar todos os dados inflamáveis do maligno, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra todas as potestades do mundo celestial. Todos os principados e demônios celestiais, a nossa luta é contra eles. Enfim, a nossa luta é contra o diabo e não contra a carne. O que isso nos leva a entender? Que não devemos se implicar com pessoas que nos provocam, com pessoas que nos perseguem, porque na realidade não é a pessoa quem está nos perseguindo, não é a pessoa quem está nos provocando, mas sim a pessoa está sendo um corpo para Satanás entrar nele e te provocar. Então, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades malignas, então é contra o diabo, e contra o diabo só vamos vencer se estivermos também revestidos do mundo espiritual, porque o diabo é espiritual. O diabo só pode vencer se você também estiver no mundo espiritual. Jamais você vai vencer o diabo se você não estiver revestido da armadura de Deus, como pede no livro de Efésios. Você tem que entender que Satanás é um adversário estatuto, ele é um adversário que não vai se entregar facilmente, ele não vai desistir facilmente, ele não vai sair dessa guerra de mãos abanando, não, a menos que você tenha uma vida com Deus, porque se você não estiver uma vida com Deus, saiba que ele vai te destruir, ele vai te matar, como diz no livro de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas se você estiver revestido da armadura de Deus, você vai destruir e apagar todos os dados inflamáveis do diabo. Então, irmãos, eu convido a vocês abrirem a Bíblia de vocês, por gentileza, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, Efésios 6, no versículo 10. A palavra do Senhor nos diz claramente: quanto aos mais, serdes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a Bíblia nos diz que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? É impossível de conseguirmos força que não seja no Senhor. É impossível de conseguirmos capacidade para vencer, para destruir as iniquidades do mundo se não for no Senhor. Aqui ele pede: serdes vós fortalecidos no Senhor e na força do Senhor. Então não há outro a quem recorrer, não há outra fonte para bebermos águas que não seja no Senhor. O Senhor é a única água que vai nos dar força suficiente para destruir os dados inflamáveis do diabo. Busca força no Senhor e no seu poder, a Bíblia aqui disse. Não é eu quem estou dizendo. As pessoas têm buscado força no dinheiro, as pessoas têm buscado forças na vida física material, mas esqueceram que o material não proporciona para elas a força que elas necessitam para destruir, para vencer o mundo espiritual. Elas pensam que o dinheiro é suficientemente capaz de destruir a doença, capaz de destruir a depressão, capaz de destruir coisas incuráveis, mas elas esqueceram que espírito só destrói com espírito. A força celestial do diabo só vai ser destruída se você também estiver fortalecido na força espiritual de Deus. E diz mais aqui no 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos. O que significa a palavra revesti-vos? Revista. É como vestir uma roupa. Revista da armadura de Deus, para ficar firme contra todas as estatutas ciladas de Satanás. Se você não se revestir da armadura de Deus, facilmente você vai ser destruído. Facilmente você vai ser vencido. Facilmente você vai morrer no seu pecado. Se revista da armadura do Senhor, como pede a Bíblia. Se revista para não serdes vós destruídos
pelos seus pecados, como descreve no livro de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado do homem vai ser a morte do homem. A recompensa que temos de pecar e não ser santos para com Deus vai ser a nossa morte. A Bíblia também nos diz que com o sopro da boca de Jesus Cristo, Ele vai matar todos os iníquos. Não queira ser um iníquo naquele dia. O que significa a palavra iníquo? Significa pessoas que não têm um caminho reto como Deus pede. Pessoas iníquas, pessoas pecadoras, que descontraiu a fé para obedecer o mundo, que descontraiu a santidade para serem impuros, pecaminosos. Pessoas iníquas é aquelas que não praticam a vontade do Senhor. Jesus Cristo vai matar com o sopro da boca. Não desperdice o sangue do Senhor Jesus na cruz, jamais. Irmãos, então diz mais aqui, no 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principais deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, e nem contra os principais deste mundo, mas a nossa luta é contra as potestades celestial. O que significa potestades? Significa algo espiritual, potestades, algo maligno que habita nas regiões celestiais. Será impossível de você vencer o mundo, vai ser impossível de você manter a tua fé se você não estiver em espírito. Se você não estiver revestido, você vai ser facilmente destruído, pois a nossa luta não é contra a carne. Tem várias pessoas pensando que a luta é contra o irmão fofoqueiro da igreja, que a luta é contra o vizinho fofoqueiro. Tem várias pessoas pensando que a luta é contra as coisas do mundo, mas a luta não é nem contra os principais e nem contra o mundo. A luta é contra as forças do mal, as forças inimigas. O que é inimigo da luz é as trevas, irmãos. A nossa luta é contra as trevas. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, pela verdade vos será liberto. Se até hoje você não foi liberto, se até hoje você tem dúvida ao respeito de Deus, se até hoje você tem dúvidas ao respeito da Bíblia, porque você não foi liberto, você não foi liberta. Você não conheceu o evangelho da verdade, você não conheceu o evangelho que te proporciona a tua libertação, você não conheceu o evangelho que vai te proporcionar a sabedoria, a armadura que você precisa para destruir as forças inimigas do mal. Por isso você não foi liberto, por isso existe essa dúvida no teu coração, porque você nunca teve contato com o mundo espiritual. Você não faz a mínima ideia o que significa o nome Satanás. Destruição, morte, malignidade. Irmão, Satanás é tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. A Bíblia nos diz no livro de João 8:44 que Satanás é homicida desde o princípio e que aqueles que não querem fazer a vontade de Deus é filho do diabo, queira você aceitar isso ou não. Você é um filho, uma filha do diabo se você se opor a fazer a vontade do Senhor. Não fica pasma de ouvir isso não, é a realidade. Há uma diferença entre filhos de Deus e bastardos. Filhos de Deus é aqueles que aceitam a vara da correção, como descreve no livro de Romanos. Aqueles que aceitam o Senhor passar a vara da correção, que aceitam o Senhor educar, o Senhor ensinar. Mas os bastardos não são filhos, os bastardos são ilegítimos. Aqueles que se desviaram da vontade do Pai para fazer a própria vontade. Não seja bastardo, seja um legítimo, porque se no dia do juízo final você for um bastardo, o lugar que vai te caber naquele dia vai ser o inferno. Aceita isso. É difícil de aceitar, mas você vai para lá. Porém, se você tomar vergonha hoje na tua cara,
e começar a ter uma vida santa, como descreve no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, seja vós santo como eu sou santo. Existe uma santidade sem a qual ninguém vai conhecer a Deus. Novamente eu digo, existe uma santidade sem a qual ninguém vai conhecer a Deus. Renuncie os teus pecados, desconverta do mundo carnal e sirva ao Senhor. Se converta para Cristo Jesus. Saia do mundo, desconverta dos desejos da carne e seja santo como descreve a Bíblia. Deus pede santidade porque Ele é santo. Acaso vós não sabem que sois templo do Espírito Santo? A Bíblia diz. E se o Espírito Santo é santo, como diz o próprio nome, Ele não vai habitar em lugares impuros, lugares que não sejam santos. O Espírito Santo não vai habitar em lugares tenebrosos. Não seja um corpo sujo, pecaminoso. Não se cubra das vontades do mundo, das vontades da carne. Não se cubra das vontades do diabo. Mas seja cheio da vontade de Deus. Pessoas hoje estão caminhando para o inferno com passos largos por não conhecer a vontade de Deus. Estão sofrendo na terra e irão sofrer no inferno porque não conheceram a Escritura. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O povo de Israel, como descreve na Bíblia, somos nós. O povo de Israel é todos aqueles que querem servir, é todos aqueles que querem buscar a Deus, é todos aqueles que conhecem a Deus. Ainda que você nunca entrou numa igreja, ainda que você nunca abriu a tua Bíblia, mas a tua avó, o teu avô, teu pai, tua mãe já falou de Deus para você. E mesmo assim você é um bastardo, uma bastarda, um ilegítimo. Queira ser legítimo, queira obedecer à vontade do Senhor. Queira fazer o que a Bíblia nos ensina. Queira se desviar do mal como Jó fazia. Tem várias pessoas que acham bonita a história de Jó. Pessoas que acham cabulante. Ficam pasmos quando lerem a Bíblia e ver que Jó perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos. Mas mesmo assim não desfaleceu a fé, não matou a esperança. Pessoas acham aquilo uma maravilha. Mas quando acontecem com elas não aguentam uma chicotada do diabo, não aguentam uma chicotada do mundo e já estão desfalecendo a esperança, já estão desfalecendo a fé. Irmãos, não desfaleçam, perseveram enquanto há tempo. Enquanto há tempo, se arrepende, tem uma vida santa com Deus. Até que o Espírito Santo entregou a mensagem. Eu peço a todos com que venham repassar esta mensagem, com que venham se inscrever no nosso canal, venha comentar nas nossas pregações, dar sugestão de pregação. Tem várias pessoas hoje aí fora sendo enganadas por bodes do diabo, não estão conhecendo o verdadeiro evangelho porque os falsos profetas não estão pregando o verdadeiro evangelho. Então repassa essa mensagem para amigos, amigas do seu íntimo, que você sabe que está no mundo do pecado, um mundo que Deus não tem prazer, porque em breve, muito em breve, a justiça vai ser manifesta sobre todos. Sobre todos a justiça vai ser manifesta. E aqueles que tiveram a oportunidade de se arrepender e não quiseram se arrepender, esses experimentarão da ira de Deus sem o cálice da mistura. Sem misericórdia, sem compaixão.